Você vem aqui, a gente já percebeu que o Senhor nos ama incondicionalmente, apesar de toda a nossa limitação. E a gente sabe, Pai, que essa é uma grande oportunidade que o Senhor nos dá de te conhecer melhor, de ser confrontado pela Tua Palavra e ser transformado, Pai. O Senhor nos ajude nisso, esse é o nosso desejo. Eu tenho orado constantemente por isso, e eu possa, Pai, nós possamos ser cada vez mais parecidos com Jesus, Pai. Essa é a nossa vontade, esse é o nosso desejo. Como Amaral falou, Pai, nos faça cada vez mais nos faça cada vez mais família, Pai, coerentes com o Teu Evangelho, com aquilo que o Senhor nos salvou, que nós possamos andar em bloco, que ninguém fique para trás, e naquele dia todos que estão aqui estejam lá também, para a Sua glória, entrando no céu, todos juntos em nome de Jesus, Pai. Nós chamamos, Senhor, a pessoa mais importante que nós temos. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Quem leu a Bíblia essa semana, diga amém. Amém. Quem leu a Bíblia e ficou alguma dúvida, diga amém. O pessoal sabe muito aqui, impressionante. Impressionante. E eu queria então que você que leu, você rapidinho levantasse e falasse: eu li um texto que eu achei fantástico essa semana, e falasse: quem leu e tem uma pérola para compartilhar, este é o momento, esta é a hora de ter um momento. Vamos lá? Quem leu a Bíblia essa semana e disse amém? Quem disse amém, diga amém. 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 Não precisa dizer ainda a pérola, eu quero saber o que leu. Gabriela Sebranelis, o que você leu? Você leu Mateus, muito bom. Quem mais leu? Diga o livro que leu. Rafa Eliseu. Quantos capítulos de novela você assistiu essa semana? Quantas horas no Whats? Tá bom. Quem mais? Quem leu a Bíblia? Gabriel. O que você leu? Mateus também. Vocês combinaram de ler Mateus? Não? Ô Pedro Henrique, posso perguntar para você o que você leu, amigo? Não foi o Pão Diário não, né? O que você leu? Lucas, aí sim. Gostei. Você, Gui, como é que você está? Vem aqui me dar um abraço. Vem cá. Vem com você, cara. Legal. O que mais, Érica? Você leu o quê? Salmos e Provérbios. Agora eu quero a pérola de você, Henrique. O que você leu e você ficou absolutamente encantado quando você leu? Você está ouvindo aí? Não? Vou falar mais alto. Parte de Raab e Josué. É, isso é verdade. Eu leio aquele, como é que fala? Aquele cronograma anual, né? Aí ele manda para vários livros, assim, do Antigo Testamento. Aí essa semana caiu o livro de Josué. E eu li, eu achei muito legal, cara, porque Raab, para aqueles que não lembram, o povo de Israel estava rumo à terra prometida. Moisés já tinha morrido, Josué tinha ficado no lugar dele. E eles tinham que passar por uma cidade chamada Jericó. E essa cidade, ele mandou 2 espias para ver como é que era lá dentro, como é que estava e tudo bem. Aí os 2 espias entraram lá e o pessoal falou: nossa, aqueles caras são 2 espias, estão aqui espiando nosso reino, vamos para cima deles. Aí eles falaram: nossa, a gente precisa se abrigar. E aí quem abrigou eles foi Raabe. E por ela ter tratado eles tão bem, ela falou: olha, realmente o Deus de vocês vai destruir essa cidade. E eu gostaria que quando vocês invadissem, vocês não destruíssem minha casa e minha família. Falou: então tudo bem, você ergue um pano vermelho então, que aí quando você erguer esse pano vermelho, o nosso exército vai saber que a casa tiver um pano vermelho em cima, um pano escarlate, né? Tecido escarlate, a gente não vai destruir sua casa. Escarlate vermelho. Escarlate vermelho. E eu achei muito legal porque isso, na verdade, é uma figura, né? Porque o pano vermelho traz uma figura, trazendo para o dia de hoje, do sangue de Cristo, que protege a gente da consequência do pecado, que é a destruição da nossa casa, da nossa família e tudo mais. Eu achei legal que tanto uma coisa assim, eu já tinha visto isso, mas me trouxe a memória de novo quando eu li esse texto. Eu achei muito legal trazer que é o sangue de Cristo que nos traz a salvação, que nos permite continuar vivos, nos mantém vivos com a salvação. Você não é destruído pelo sangue de Jesus, é isso que você disse? Exatamente. Rapaz, fantástico isso que você disse, cara. Você entendeu, Gabriel? Não é fantástico isso, cara? Muito legal. O que mais? Daqui, ó, dessa fileira aqui, ó. Esse triângulo aqui, ó. Quem leu? Você leu o que você leu?
Apocalipse. Chama o Saad. O que você leu do Apocalipse? Na verdade, eu tenho um livro de Apocalipse que minha mãe dava aula, daí eu estou acompanhando com ele. Daí eu aprendi que escreveu foi João, ele escreveu na época. É. Muito legal. O Apocalipse fala do quê? E fala do final dos tempos, é isso? Ele vai estar lá do lado que ganha. Isso é uma boa estratégia, isso é uma boa dica. O Apocalipse vai acontecer. E vai ser bom para você estar do lado que ganha. Não sei se você concorda comigo. Concorda, Pedro? Amém, Pedro? Já está acontecendo. Já está acontecendo o Apocalipse. Esse é nosso irmão, essa é nossa irmã escatológica. Essa já está acontecendo. Ele tem razão mesmo. Amém? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Alguém tem uma pergunta genérica assim? O que em geral sobre a Bíblia? E agora é a hora de tirar suas dúvidas. Júlio, este é o momento, Júlio. Lembre-se o seguinte: que quem não tem dúvida, ou sabe tudo, ou não sabe nada. Ô Amaral, quais são as suas dúvidas sobre física quântica? Nenhuma dúvida, né? Não, não tem nenhuma, não tem nenhuma. Eu não sei nem o que perguntar sobre física quântica. Então, se você, como você não sabe tudo sobre a palavra, eu também não sei. Se você não tem dúvida, talvez seja que você não sabe nada. Então você precisa ler mais. E quanto mais você ler, mais você tem dúvida. Se você perguntar para mim, eu tenho um monte de dúvida. Então é natural que seja assim. Beleza, gente? Alguma coisa a mais? Alguém quer dar um testemunho? Oi. Então tá bom. Joab, vamos sentar, Joab. Tudo bem? Pessoal, vocês estão animados pro UFC? Que número que é esse UFC? 7. O UFC 7. Cadê os irmãos? Já estão lá? Já estão preparados? Faltou ligar, por exemplo. Cadê? Não está ligado para um lado aqui. Oi! Amém. Não tem muita lógica. Não tem muita lógica no momento, quero trabalhar em outro dia. Para mostrar como faz tempo, é porque eu estava no começo do ano, eu estava em neurologia, que eu faço faculdade de medicina, e eu passo em vários estágios por mês. E eu estava em neuro, né, passando em neuro. Aí no consultório, chegou um paciente e a professora já havia explicado antes do que o paciente tinha, antes do paciente entrar na sala. E eu não sei se todo mundo aqui conhece, mas tem uma doença que faz a pessoa tremer que se chama de doença de Parkinson. E também tem um distúrbio, esquizofrenia, mas não é esquizofrenia, epilepsia. Ele tinha epilepsia e tinha doença de Parkinson, ou seja, epilepsia é a pessoa que convulsiona, sem nenhum motivo, do nada assim, e ele tinha doença de Parkinson, que era tremedeira no corpo. E ele estava passando na neurologia por doença de Parkinson, porque a epilepsia dele já estava estabilizada. E um dos testes que faz para ver se a pessoa está bem na doença de Parkinson ou não, é um teste de cognição para ver se a pessoa tem memória, se ela ainda tem... o cérebro ainda está funcionando bem. E uma das perguntas que tem nesse teste é para escrever uma frase. E antes do paciente escrever a frase, eu comecei assim, a perceber que esse paciente, ele estava bem vestido, ele estava com uma camiseta social, um sapato bem lustrado, preto, uma calça jeans novinha, sem rasgo, sem nada, e a esposa estava assim, vestidinha também, muito bonitinho. Então você percebia que ele era simples, a gente sabia que ele era simples, que ele não era de um bairro nobre, de Taubaté, mas que ele fez de tudo para vir do melhor jeito, porque a maioria dos pacientes simples, eles são assim mesmo, eles vestem a melhor roupa para vir falar com o médico, né? Então aquele homem simples que mal falava porque ele teve um AVC e ele não falava direito, ele não conseguia movimentar a boca direito, e já tremendo porque ele tinha Parkinson, ou seja, uma pessoa completamente sequelada no quesito cérebro, né? E aí eu comecei a reparar nisso, que eu estava bem na frente do papel, quando ele estava escrevendo a frase que a doutora pediu para ele escrever. E ele escreveu exatamente assim: eu creio em Deus, cara.
Só eu vi. E foi muito legal, porque naquela hora foi um impacto pra mim, porque eu tava numa semana horrível e eu tava assim, Deus, por que toda essa tribulação na minha vida, né? Daí eu falei, cara, eu não tenho Parkinson, eu não tenho epilepsia e não tive um AVC, e mesmo assim, se eu tivesse tudo isso, será que eu teria escrito essa frase? De todas as frases que eu poderia escrever como médico, será que eu teria escrito essa frase? Não sei se eu teria escrito. Então esse foi um testemunho bem legal que eu vi desse paciente e queria compartilhar com vocês. Amém. Muito legal, né, Cleber? Muito legal. Amém. Sendo assim, será que não tem ninguém? Não? Não? Não, tá bom? Professor Leandro só? Não. Mais ninguém? Rian? Tá bem, né? Vem com o de filosofia? Não, Rebeca? Tudo certo? Então tá bom. Então com vocês. Ele. E aí, gente, graças a Deus. Vocês, como é que estão? Tudo bem? Bom, gente, não sei se o Lucas estava ouvindo da salinha. Não sei se o Lucas comentou com vocês a respeito do nosso gigante de hoje. Nós vamos tratar a respeito de medo. Medo é uma coisa muito comum, acho que na vida de qualquer pessoa. Qualquer ser humano hoje enfrenta alguma situação que ou passa medo ou se sente amedrontado com alguma situação. E é uma coisa natural, é uma reação natural. Você sentir medo também te protege. Poxa, eu tenho medo de andar 200 por hora na rua porque eu sei que eu posso bater o carro. Então, é um medo racional meu, é um medo natural que me protege. Então, nós vamos ver que hoje nós temos vários tipos de medo. Desde o medo natural. A mãe dele ligando. Desde o medo natural até o medo que nos escraviza, que é o medo que vai deteriorando a pessoa, vai consumindo a pessoa, impedindo que a pessoa se desenvolva tanto na sociedade quanto espiritualmente também. O primeiro medo que nós vamos ver é o medo natural, como eu falei, é o medo que nos protege das situações cotidianas. Poxa, eu tenho medo de... Deixa eu ver aqui. Como eu falei, exceder a velocidade que eu posso levar uma multa. Então é comum. Poxa, se eu posso levar uma multa, eu não vou fazer isso. É um medo natural meu que vai me proteger. Nós temos também o medo ou temor referencial. Que seria isso? Medo de autoridades. É uma referência. Então, na verdade, isso daqui é mais puxado com temor. Poxa, eu tenho temor dos meus pais. Por quê? Porque eu respeito eles. Temor é um respeito. Então, na verdade, não é nem um medo. Você encara isso como um respeito. Então, eu tenho temor pelas minhas autoridades, como professores, policiais, diretores de escola, os próprios pais, pastores. Então, essas são temores referenciais. E uma coisa que a gente vai trabalhar bastante, que vai ser o medo escravizador, que é uma das coisas que mais definem as pessoas, tanto dentro da igreja quanto fora. Que é o medo, por exemplo, a fobia, pânico, terror. A gente vê isso muito comumente. Não era tão normal um tempo atrás.
Mas hoje é muito comum você ver a pessoa, eu tenho síndrome do pânico. Nossa, eu tenho medo, por exemplo, de dirigir. Nossa, será que eu vou bater o carro? Será que eu vou fazer alguma coisa? Então, esses tipos de medo, esses sim, vêm para impedir tanto o nosso crescimento numa sociedade, quanto também o nosso desenvolver espiritualmente. Porque isso vai nos definhando. A gente vai entrando numa tal depressão, você vai ficando com tanto medo daquilo, aquilo vai te consumindo. Então isso te impede de crescer. Em Mateus 14:30 fala: mas, sentindo o vento forte, teve medo, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Essa passagem é quando Pedro está no barco com outras pessoas e começa uma tempestade muito forte. O que acontece? Eles veem uma pessoa andando sobre as águas e Pedro fica com medo, ele está com medo que o barco afunde. E ele olha e fala assim: não, é fantasma. Jesus fala: não, Pedro, sou eu. Ele fala: Senhor, se é o Senhor mesmo, me fala para eu ir até aí. Jesus fala: então vem. Ele foi andando. Enquanto ele tinha um foco em Cristo, beleza, ele continuou andando. Mas a partir do momento que ele olhou para a situação e viu tudo aquilo, o que ele fez? Ele teve medo. Ele esmoreceu. Naquele momento ele começa a afundar. Jesus fala, pega ele e fala assim, dizendo, mais pra frente, Jesus fala para ele: homem de pouca fé. Então a fé é o contrário do medo. A pessoa que tem medo, ela não tem fé. Então a gente vai ver muito isso trabalhando um pouco mais pra frente. A fé é nós crermos em que nós não enxergamos. Então a fé, você acredita em algo que você não enxerga. Eu tenho fé que eu vou passar na escola. Não sei, né? Quem sabe? Estou esperando isso. Mas se eu tenho medo de passar, eu começo a fazer. Tenho medo de passar. Não sei se eu vou pegar DP, não sei se eu vou conseguir. O que acontece? Eu começo a ficar, nem vou estudar, não vou passar. Por que eu vou estudar? Você vai se acomodando numa situação e aquilo vai o quê? Te impedindo de crescer. No caso da faculdade, vai te impedir de conseguir o conhecimento e de passar de ano. É totalmente necessário, tanto na escola como na faculdade ou qualquer outro curso. Em 1 João, fala assim, 1 João 4:18. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor não tem consigo pena, não tem consigo a pena. E o que dele não é o perfeito amor. Vou ler de novo. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em amor. Como o amor lança fora todo medo? Como é possível falar assim, poxa, eu tenho medo, mas e agora? Fala assim, o amor lança fora todo medo. Mas como que o amor lança fora todo medo? A diferença é, o amor aqui é Cristo. Jesus é amor, a Bíblia diz. Jesus é amor. Então, você estando em Cristo, você lança fora todo medo. Aí que está a grande diferença. Aí que mora toda a diferença de você estar enxertado em Cristo. Por você estar nele, você não tem medo, porque você confia nele, você tem fé que ele é suficientemente poderoso para fazer tudo aquilo que ele já disse que iria fazer. Então a fé nele é a única forma de nós conseguirmos nos livrar desse medo. Porque o medo é você acreditar que Satanás vai fazer tudo aquilo que ele falou que ele iria fazer. O que ele fala? Satanás veio para roubar, matar e destruir. Então você ter medo é você acreditar que ele realmente vai fazer tudo isso. Ao contrário da fé, que é você acreditar que o Senhor veio para fazer o quê? Veio para dar uma vida e vida em abundância para nós. Você ter fé é você acreditar que o Senhor é possível para isso. Então o medo lança fora, o amor lança fora todo o medo. Essa é a grande diferença. É isso que vai fazer toda a diferença entre você ter medo. Como eu disse, é uma coisa normal, é uma autodefesa do ser humano ter medo, mas a partir do momento que esse medo se torna algo que te impossibilita de crescer,
te impossibilita de ter contato com os irmãos, te impossibilita de crescer espiritualmente, aí sim está interferindo na sua vida. E isso, com certeza, se você alimentar isso, que é comum também, as pessoas, eu estou com medo de tal coisa, então você vai alimentando isso. Isso logo vira um início, vamos lá, de uma depressão. Não quero ir hoje na igreja. Não vou. Começa assim, nessa tendência. Eu, pelo menos, tenho uma tendência aqui. Se eu estou muito chateado com alguma coisa, eu tendo a me isolar. Eu não gosto de ter muito contato com as pessoas, porque, sei lá, não gosto e pronto. É uma tendência da minha parte. Mas isso é... A Laura dorme. Dormir passa tudo. Você dorme, passa, pronto, ó, acabou. É exatamente isso que eu falo. Então, nessa tendência de me isolar, eu acredito que muitas pessoas têm isso também, porque eu acho que é muito comum. Só que isso, se eu alimentar isso de vou me afastando, uma hora eu não estou lendo, eu não estou orando, eu não estou tendo comunhão com meus irmãos. E isso faz toda a diferença. Porque Cristo que habita no meu irmão, Ele vai falar comigo. E esse amor que lança fora todo medo, ele vem através também dos meus irmãos. Porque Cristo fala através dele. Poxa, um irmão que chega e fala assim, cara, vamos sair, vamos lá no culto, vamos fazer alguma coisa. Cara, isso é o quê? É o Senhor chamando, larga esse medo, vem comigo. Aí tá, você ser sensível a entender e saber que se você continuar alimentando isso, você vai cair e logo você vai estar fora dos caminhos do Senhor. A solução é entendermos que nenhum mal nos ocorrerá, porque Deus é conosco. O medo é contrário à fé. Esta é acreditar em Deus, que disse que fará o que prometeu fazer. Já o medo é acreditar que o diabo diz que vai fazer o que disse que veio fazer. Era uma palestra. Eu vim falar realmente bem rápido para dar tempo da gente trabalhar isso. Acreditar que o Senhor vai fazer o que Ele vai fazer o que Ele disse, é fundamental. Essa fé. Às vezes nós ficamos imaginando, mas Senhor, eu não tenho fé suficiente. Poxa, eu sei que Deus é poderoso para fazer, mas eu acho que Ele não vai fazer para mim. Ele fez para o meu amigo, Ele fez para quem está do meu lado, Ele fez para o meu irmão. Mas eu acho que para mim não vai fazer. Cara, isso é ilógico. Porque o mesmo Deus, seu irmão, seu amigo, é o mesmo Deus que você crê. E Ele é totalmente poderoso para fazer. Então eu acreditar e falar assim, Senhor, eu não consigo enxergar ainda que o Senhor vai fazer isso. Mas por fé, eu quero acreditar que se for a sua vontade, o Senhor vai fazer. Eu lembro de uma vez que eu ouvi de uma pessoa, ela falou para mim assim, você vai chegar a ser líder, na outra igreja que eu estava, líder de célula, que é a mesma coisa, e nós temos os grupos. E eu na época, eu falei, tá bom. E eu tenho até hoje escrito isso. E eu orava falando assim, Senhor, eu não enxergo isso. Eu não me vejo com capacidade, eu não me vejo com maturidade, às vezes, no Senhor suficiente para conduzir outras pessoas. Mas eu orava falando, Senhor, eu não enxergo, mas se for da Tua vontade, realmente vai acontecer. E eu fui orando até que um momento surgiu esse tipo de convite para mim. E aí eu pude ver, realmente, ter fé no que o Senhor disse que Ele iria fazer sobre a minha vida. Então, ter fé é acreditar em algo que você não enxerga. Não enxerga. A mesma coisa que seu pai fala assim, olha, eu vou te dar... você está com fome, pai, eu quero comida. Seu pai vai lá e te dá comida. Você tem plena fé que aquilo é comida, que aquilo não está envenenado, que aquilo não tem... não é uma pedra, não é um tijolo. Você tem plena certeza que aquilo é comida. Por quê? Porque você tem fé que seu pai vai fazer o que ele falou que ia fazer. Agora, se você não conhece a pessoa, se você não conhece, fala assim, me dá comida. Quantas vezes o pai fala, não pega comida de estranho quando você é pequeno, não pega bala, não pega doce. Por quê? Porque o pai não tem fé que aquela pessoa vai realmente ser boa. Não tem fé que aquela pessoa não. Então você ter fé, acreditar naquilo que você conhece. E você só vai conhecer a Deus tendo convívio, lendo e orando.
Formas de vencer o medo, estando em Cristo, lendo e orando, tendo comunhão. Gui, larga esse celular. Então, é entender que se o convívio com Cristo não for diário, vocês vão acabar alimentando esses medos, vocês vão acabar alimentando situações que vão te impedir de crescer espiritualmente. Isso só vai trazer malefício para você. Então, entender que o Senhor está pronto a te ajudar a superar todo e qualquer medo que você possa ter, que pode ser desde o mínimo medo, Demésio tem medo de aranha. O Senhor tem... Não! Mas o Senhor tem... Em Deus você tem plena vitória nisso. Você pode alcançar a vitória. Pode virar o homem. Vamos. E desde de situações muito piores, como síndrome do pânico, terror de dirigir. Então, não importa o seu medo, importa quem? Importa o seu Deus, que é suficientemente capaz de te dar força e te dar suporte para superar todas essas dificuldades. Agora eu acho que já vamos pedir para o Cix. Vai ter um tempo legal aí para discutir tudo. Só os líderes que não tiverem folhas, falem comigo.